Olá, queridos alunos, professor Ademir, professor de História. Nós estamos hoje para a nossa segunda aula para os alunos do 7º ano, nesse formato de videoaula. Na semana passada nós introduzimos o capítulo de número 3, que tem como título Os Povos Indígenas e os Reinos Africanos, no seu livro aí na página 44. Então nós falamos na semana passada sobre todos os movimentos indígenas e explicamos e introduzimos a parte dos nativos do continente africano e ficamos para hoje adentrar especificamente dentro dessas configurações, tá certo, dos povos indígenas. Então hoje nós iremos falar dos grupos indígenas caçadores e coletores. Nós vimos na semana passada, explicamos a classificação, a localização de cada um. Então hoje nós iremos falar sobre os caçadores e coletores e também iremos falar também das sociedades, tá certo, das civilizações agrícolas, sociedades agrícolas, que são os povos pré-colombianos, tá certo? Então, falando aí, introduzindo sobre os caçadores e coletores, a primeira coisa que o autor do livro destaca é que tanto os Seals nos Estados Unidos como os Tupi-Guaranis aqui no Brasil, eles tinham característica muito parecida com o homem no período neolítico. Então as atividades, o comportamento deles era muito parecido com o homem no período neolítico, principalmente por alguns detalhes que chamam a nossa atenção, como por exemplo, aqui eles já conheciam a agricultura, e o autor cita como exemplo aí a própria mandioca que era utilizada ali para alimentação. Um outro detalhe é que eles desconheciam, dá uma olhada no seu slide, eles desconheciam essa noção de propriedade, eles desconheciam essa noção de propriedade privada, tá certo? O que deixava bem claro que a transição, ou seja, a forma como eles se organizavam, tá certo? Essa transição acontecia dentro dos que nós chamamos de clã, ou seja, era baseado nas clãs, onde os mais velhos e sábios das tribos é que davam a última palavra, ou seja, quem cuidava da administração, das decisões, tá certo? Desse contexto, dessa sociedade, justamente eram os mais sábios, os mais velhos. Outra coisa que nós vamos perceber dentro desses grupos de caçadores e coletores é que eles tinham atividades ali principais. Quais eram as atividades principais? Dá uma olhada aí no teu slide. Era a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes e a agricultura de subsistência. Outra coisa que nós vamos ver é que o trabalho deles era dividido, a divisão do trabalho era baseada no sexo, isso sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Um detalhe muito simples, a atividade de caça ela era muito arriscada, então muitos morriam. Muitos, quando iam enfrentar aquelas feras, tá certo? Aqueles grandes animais, eles acabavam morrendo dentro desse exercício. Então eles deixaram mais a caça para os homens, tá certo? E as mulheres, elas ficavam com as crianças na parte da coleta. Justamente aí é que vai se atribuir e dar à mulher o privilégio da descoberta da agricultura. Então os teóricos vão dizer que foi a mulher que descobriu a agricultura, uma vez que coletando os frutos, coletando ali as frutas, ela percebia que daquelas sementes nascia, tá certo, outras árvores que iriam produzir mais fruta. Então a partir daí é atribuída à mulher justamente essa ideia da descoberta da agricultura. Digno de nota aí, eu queria destacar para vocês, e está no seu livro na página 48, mas olha aí no teu slide, é que algumas práticas irão se destacar dessa sociedade coletora e caçadora. Primeiro é o uso e o controle do fogo. Eles já dominavam o controle e já, inclusive as queimadas que o índio faz é totalmente diferente dessas que o homem civilizado faz, tá certo?
Então eles já haviam descoberto o fogo, já utilizavam o fogo. Isso vai permitir, tá certo, que eles passem a cozinhar suas comidas, passem a assar a carne, mas também eles utilizavam o fogo não só para a questão do alimento, mas também para se proteger das feras, tá certo? Para se proteger das feras à noite e de animais peçonhentos. E também eles utilizavam para se aquecer nas noites frias, tá certo? E com essa descoberta, isso facilitou justamente a fixação. Eles estarem fixados, porque agora ele tem a água, agora ele tem o fogo, ele começa a trabalhar os seus utensílios, tá certo? Então eles vão se fixar e evitar os grandes deslocamentos, que eles faziam deslocamentos intensos por conta do clima, principalmente se deslocando das regiões muito frias para uma região que o clima fosse mais quente. E esse deslocamento, muitas vezes, alguns não resistiam, alguns morriam. Então, com essa descoberta aí, o controle do fogo facilitou a fixação dele. Outra coisa também que se destaca aí nesse período dessa sociedade caçadora e coletora é a utilização de ossos para fazer suas armas e os seus utensílios domésticos. Então, aqueles mesmos animais, aqueles grandes animais que eles caçavam e matavam e utilizavam a sua carne para alimento, ele também utilizava os ossos para confeccionar armas e também utensílio. Outra coisa que se destaca nessa sociedade é justamente a ausência de grandes construções arquitetônicas, ou seja, eles não tinham que nós vamos ver daqui a pouco, nas outras sociedades, eles não tinham grandes construções arquitetônicas. Geralmente eles construíam as suas moradias ali de capins, de cipós, de árvores, né? Eles iam utilizando aqueles cipós de árvore, tá certo? Aquelas galhas, aquelas folhas, tá certo? Para fazer as suas moradias. Então nós temos aí esses três destaques aí dessa sociedade. Outra coisa que vai facilitar a compreensão e o estudo dessa sociedade é justamente os vestígios que serão deixados no que nós chamamos de sambaquis, tá certo? Os sambaquis eram esse recipiente que ficava ali amontoado de comidas, de alimento, conchas, ossos e outros elementos que ficavam ali. Então esses vestígios deixados ajudou os arqueólogos, os historiadores, os pesquisadores a entender melhor essa civilização, essa sociedade. A composição das tribos dentro dessas sociedades eram formadas por aldeias, e nessas aldeias tinha aí a ideia do parentesco, do laço familiar. Geralmente essas aldeias elas eram lideradas, tá certo, por grandes guerreiros ou guerreiros valentes que passavam a liderar principalmente em confronto com outras aldeias. E você tem aí a figura do pajé, né, do xamã ou pajé, que era ali uma espécie de guru, do líder religioso daquele grupo. Outra coisa que se destaca aí entre essa sociedade é que eles acreditavam na vida após a morte. Não só isso, mas também eles cultivavam aí a ideia do politeísmo. Então eles acreditavam em vários deuses e esses deuses estavam relacionados aos fenômenos da natureza. E aí vamos lá. Então, dentro da sociedade coletora e caçadora, nós temos dois povos que vão se destacar. E o primeiro que eu destaco para vocês aqui é os Sioux. Dá uma olhada no seu slide. Os Sioux, que eram justamente os índios americanos. Eles estavam ali localizados com essas características que nós falamos anteriormente, no slide anterior. Eles estavam localizados na região noroeste dos Estados Unidos, especificamente ali numa área que ficava entre a bacia dos rios Mississippi e Missouri, era onde eles estavam localizados. Esse grupo, aí os Sioux, eles eram compostos por aí três etnias, que eram justamente os Santis, os Iacontos e o Tetons. Talvez eu não tenha pronunciado da forma correta, mas está aí no seu slide para você dar uma olhada. Tá certo? Então, cada etnia desses Sioux,
ele tinha o seu próprio dialeto e estabelecia sinais de comunicação, de como é que se dava essa comunicação entre eles, ou seja, cada um deles tinha a sua própria cultura particular, o seu dialeto e também a sua forma de se comunicar. Esses seals, eles irão ter como atividade principal, já que eles tinham a caça e a pesca, justamente isso, era a coleta de frutos e raízes, a pesca, a caça e a domesticação de animais. E isso, alunos, vai facilitar demais a fixação deles naquele local. Por quê? Porque agora eles têm um rio, eles têm o fogo, agora eles têm a domesticação de animais, e dentro dessa domesticação de animais, isso vai até facilitar a atividade da caça, já que eles vão caçar búfalos, tá certo? Eles irão caçar aí grandes animais, e agora com a domesticação dos cavalos, e você vê aí na sua imagem, hoje não se vê muito, mas em décadas passadas se tinha muitos filmes de faroeste, né? Onde aparecia muito os índios seals, nesse formato aí, tanto de roupa, dá uma olhada no teu slide, como também a cavalos, tá certo? Então, essas são as características principais dos seals. Outro grupo, dá uma olhada no slide seguinte, é o Tupi-Guarani. Enquanto que os seals estão ali nos Estados Unidos, os Tupis-Guaranis estão aqui no Brasil, na região do Brasil. Primeira coisa, dá uma olhada no teu slide e na página 49 do teu livro, que com a chegada dos europeus no Brasil, você vai ter agora a cultura europeia que está entrando no Brasil e os tupis guaranis que já eram nativos, já estavam aqui. Então isso vai causar um verdadeiro choque, tá certo? Um verdadeiro choque cultural. Nós temos ali um choque cultural. Não só isso. Os estudos revelam que com a chegada dos portugueses no Brasil, nós tínhamos aqui aproximadamente 6 milhões de habitantes, tá certo? Nós tínhamos mais ou menos 6 milhões de nativos aqui no Brasil. E aí nós falamos nas aulas passadas que os massacres, as guerras, as doenças, que eles vão morrer porque não tinham imunidade, isso vai exterminando, muitos índios irão morrer. Dentro dos tupis guarani nós temos dois grupos específicos, que é o G e o Araguê. Se você olhar no seu livro, na página 49, tem aí dois linkzinhos onde vai dar a descrição para você melhor entender. Tá certo? A organização social dos tupis guarani era que eles praticavam o modo de produção primitiva, que nós já falamos, que vem desde o período neolítico, né? Então as atividades também aqui serão divididas por sexo, da mesma forma, homens caçam e pescam e constroem moradias, e as mulheres cuidam das crianças e coletam os frutos e raízes. Como eu falei, a divisão não tem questão de preconceito ou questão digamos assim, de discriminação, mas apenas por questão de risco, tá certo? Na caça eles enfrentavam feras, tá certo? E o homem, já que a mulher tinha aquele papel da amamentação, do cuidado da criança, ela ficava ali mais resguardada, e o homem se aventurava, tá certo? Nesse processo aí de pesca, de caça, e também nas atividades de construção da moradia, que eram as ocas ou, né, a estrutura onde eles estariam habitando. Eles também irão produzir os utensílios e ferramentas à base de osso, à base de pedra, e também é marcado aí a utilização da cerâmica. O desenvolvimento agrícola deles, eles terão um desenvolvimento agrícola, eles irão praticar agricultura, eles irão cultivar, tá certo, a mandioca, o milho, o abacaxi, a banana serão frutos, tá certo, que eles irão cultivar na sua agricultura. Eles também, assim como os seals, eles desconheciam essa ideia de Estado e também desconheciam a ideia de propriedade privada. Como nós vimos, a organização deles estavam dentro das aldeias, através das tribos, tá certo? Onde o grande guerreiro, tá certo? Os valentes que comandavam as tribos,
mas também eles tinham uma orientação do pajé, né? Aquele que daria a orientação tanto política como religiosa, também funcionava como curandeiro. Agora nós temos aí as civilizações que nós chamamos de civilizações agrícolas, ou civilizações dos povos pré-colombianos. Qual a característica desses povos? Eles eram desenvolvidos em uma relação tecnológica, dá uma olhada no teu slide, eles tinham uma tecnologia desenvolvida, eles tinham, por conta desse desenvolvimento, eles eram chamados grandes civilizações agrícolas. Quem são os povos que compõem essa civilização agrícola? Os incas, os maias e os astecas. Os incas ficavam na região do Peru, os maias na América Central, na maior parte na América Central, e os astecas no México, tá certo? Eles já tinham uma agricultura consolidada, eles já tinham domínio da agricultura, eles já tinham uma evolução considerada ali na matemática, na astronomia, eles já tinham um calendário com datas comemorativas, eles já tinham cerca de 200 mil pessoas já em área urbana, eles já tinham o conhecimento dessa ideia de Estado, de propriedade privada, eles já tinham a sua economia já estruturada e baseada na produção agrícola. Veja no slide seguinte, já adentrando no estudo propriamente dito deles, nós temos os astecas. Eu coloquei uma imagem aí, dá uma olhada aí, mas o que nós vamos observar nos astecas? Primeiro, os astecas eles eram desenvolvidos, certo? Para os padrões da época, eles tinham um desenvolvimento tecnológico na agricultura. Tanto é fato que quando os espanhóis chegam, tá certo, na sua região, eles vão se espantar com o tamanho de desenvolvimento, com o tamanho de conhecimento que os astecas já detinham. Só no núcleo urbano eles tinham aproximadamente 300 mil pessoas, 300 mil habitantes. Os astecas, eu queria que vocês observassem com calma, porque os astecas, eles têm o seu desenvolvimento, mas eles vão sofrer influência de outros povos. Dá uma olhada no seu slide aí. Quem são os povos que irão influenciar os astecas? Os maias e os olmecas. Os maias, tá certo, vão influenciar na astronomia, por meio do conhecimento dos astros e também do calendário. Ele vai justamente dinamizar a contagem dos tempos. Já os olmecas, ele vai influenciar na arte em geral, principalmente na arquitetura, com a construção da pirâmide. Então, os astecas sofrerão a influência desses dois povos e irão praticar na sua sociedade. Eles tinham uma monarquia teocrática, onde estava a sua organização política, tá certo? A sociedade já tinha essa formação de sociedade, inclusive eles estavam divididos em 4 camadas. E aí eu queria que você lesse as definições no seu livro, na página 54. Qual era a divisão da sociedade dos astecas? Eram os nobres, os comerciantes e artesãos de elite, os escravos e os camponeses. Eu passo isso como atividade. Leia na sua página 54 a definição de cada um, ou seja, qual o papel de cada um desses povos, tá certo? Em segundo, nós temos os maias, que também tinham um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento agrícola. Eles tinham conhecimento matemático, também de astronomia e medicina. Inclusive, é muito observado hoje o calendário maia. Eles tinham uma organização política, eles ficavam justamente localizados ali naquela região da península do Yucatán, no México. Nós temos aí vários vestígios históricos que foram deixados pelos maias, tá certo? E essa sociedade também estará dividida em camadas. Nós temos em seguida os incas, tá certo? Que também será conhecido como o Império Inca. Eles estão ali organizados, dá uma olhada no seu slide, na região da Argentina, do Chile, do Equador e da Bolívia, já isso há mais de 100 anos. Eles pertenciam à etnia Quincha, eles eram descendentes, eles acreditavam que eram descendentes diretamente do Sol, tá certo? E eles administravam a sua civilização e comandavam exército. Os poderes políticos dos incas estavam limitados à religião, ou seja, o governo teocrático.
Também eles tinham a sucessão do poder, também era observado a sucessão do poder, e é interessante que vocês leiam na página 54, que essa sucessão era justamente se dado ali numa espécie ali de casamento familiar, tá certo? De incesto, quando diz que eles costumavam casar com a irmã mais velha, que essa recebia o nome de Coia. Dá uma olhada na página 56, tá certo? Do seu livro. A economia dos Incas era baseada na agricultura, de produção, de subsistência, e também eles já vão observar ali a ideia do excedente, né? O que vai sobrar, que será comercializado. Eles serão marcados também pela construção de obras públicas, principalmente pirâmides, e também os canais de irrigação e a construção de estradas. Eles irão ter essa ideia da construção de estradas e canais de irrigação. Então, fica aí essa rápida explicação para vocês. Busquem fazer as atividades em casa desse capítulo, e na próxima semana daremos início aos reinos africanos. Então, aproveite esse momento, se organize as suas atividades, tá certo? E procure já desenvolver um método aí de estudo, organizando o seu tempo, que em breve nós estaremos juntos em sala de aula. Deus abençoe.